Voltando, galera. Falar de hip hop em uma hora não dá, galera. É meio complexo. Deixa eu voltando à live, esperar a galera entrar. Obrigado aí, máximo respeito. Dia Mundial da Juventude. Dia 11 ou dia 12. Esperar a galera dar um salve. Vamos voltando, galera. Vamos voltando. Espero a terra entrar. Papo maneiro, né, galera? Conteúdo histórico aí, cara. Muito importantão, cara. É bom ter essa troca, é bom entender. Vamos esperar a galera, vou chamar a galera aqui. Compartilha aí também, galera, se vocês puderem. A gente... Aí, deixa eu mandar agora. É que nem uma doida quando tá perto dele. Voltamos. Aí, o Cláudio tá aí, cara, vai da secretaria. Cara, Quem? é o Cláudio Henderson. Pô, legal, legal, pô. Esse cara, quando encontra as crianças ficam malucas, porque esse cara faz cada bagunça com essas crianças. Meu Deus do céu. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu também sou bagunceiro, eu gosto. Gosto de criança demais. Entendeu? É. É, Então, galera, trabalhei pegando aí o com eixo, criança, trabalhei também. pô, não tem melhor coisa, né, cara? É deixar nosso legado para frente. É importante. Então, vamos lá. Né? Como eu falei, não dá para em uma hora falar em hip hop, é muito difícil, né? Mas Aham. provavelmente com o TR, tem muita coisa. E aí eu prometi a vocês que ele já voltava respondendo a pergunta que foi o que é hip Uhum. hop, o que não é hip hop, para que a nova geração possa entender um pouco, né? Eu digo Uhum. sempre que o nosso pensamento, nossas visões não são engessadas, nem sempre é verdade, é sempre para ser analisada. Né? Tudo que é falado é Sim, para ser pesquisado, é uma provocação para a sim. galera buscar, né? Pô, o cara falou aquilo dali e vocês buscam, não se limitem às nossas informações, né? Eu acho que Perfeito, a perfeito. nossa as nossas informações ela é só um processo para despertar esse elo de interesse de pesquisa de vocês. Então eu sempre falo isso, É uma né? bússola. É uma É bússola uma para dar bússola. direção. É isso Né? aí. Hip hop para mim é de Você, um jeito, hip hop uhum. pro TR é de outro, para você que está nascendo é de um outro jeito, né? Sim. E tudo vai se encontrar desde o momento que você Uhum. encontre os princípios e os conceitos para ser gravados, sobre o qual eu deixo agora a fala do nosso mestre aí, para ele realmente Você enfatizar tá indo essa tão, parte. você tá indo tão bem que eu tô aqui só me alimentando. Nada, não dá não. Tem muito mestre nessa live, cara. Não dá não. Zezinho, Austin, meu Deus do céu. Pô, Pô, o Nath Zé, Dredd cara, tá você tem aí, que. cara. O Nath tá aí? Tava, Nath tá tava aí? aí, tava. Faz respeito, Zulu. Pô, Nath Cara, tá Drag, um demais, cara. um Eu falei, que isso? dos Ele primeiros agora deve voltar. grafiteiros. Falei dele hoje quando eu fui a São Gonçalo, porque ele é criado de São Gonçalo. Ele é um dos Sim, primeiros grafiteiros na história do Rio de Janeiro, na história do hip hop do Rio de Janeiro. Nath Dredd, um dos primeiros grafiteiros. Na minha época só tinham três. Um sim. que veio de BH, que era o padrão, que ele veio para o Rio de Janeiro para poder servir na Vila Militar, né? Tinha o Paulo, que andava com a galera do Filhos do Gueto, poesia sobre ruínas, porque ele era de lá de Realengo, o Padre Miguel, aquele pedaço ali, que ele já há algum tempo expõe em galeria de arte. E o Nat Dredd, que era de lá do bairro do Alcântara, sacou? Que já era grafiteiro, estampava camiseta, já era DJ, andava de skate. Nath fez um monte de coisa. Só não deu Cara, eu desgosto tive de a honra, pai e da mãe.
eu tive a honra de conhecê-lo junto com quando eu conheci Bambata, né? E aí, assim, duas Uhum. emoções Pô, ao mesmo tempo. maravilha. Pô, Bambata me fez, depois de 10 anos, dançar, né? Em cima do palco, o Elinho estava presente, a galera do nada, aquele cara nós troca uma ideia, e ele, pô, no plant rock, irmão, na música que eu comecei, Maravilha. ele me apresenta o palco e eu Maravilha. danço, né? E aí, pô, depois de 10 Maravilha. anos, né? E aquilo foi Pô, histórico na minha vida. Até aí legal. gravado aí na live aí. Se, se o Falando que Washington, se o Ana, Washington vai tivesse. ficar dado sim, Ana, tá bom? Para quem quiser, vai ficar. Uhum. O outro vídeo já tá aí salvo. Esse aí também vai ficar. E é isso. Fala, meu Beleza. mestre. Vou pedir um favor, se o Washington tiver ainda ao vivo na live, para ele avisar para a Aline Santos, que está me perguntando, aparece aqui às vezes, só que se eu fizer isso, eu apertar aqui e for falar que eu estou com o meu celular. Se eu fizer isso, vai derrubar a nossa conexão, né? Acaba É derrubando. verdade. Então, ela está querendo saber se está ainda rolando. Então, se o Washington puder avisar que está rolando, pô, agradeço, está É isso rolando. aí. É isso aí. É o segundo tempo, é o segundo tempo. É... Então vamos para a Bom, pergunta polêmica. Eu acho que. Não vamos. polêmica, não. Eu acho que a galera precisa entender um pouquinho, né? E eu acho que é o que a galera tá naquela ansiedade de saber qual seria, o que seria hip hop e o que não seria hip hop, né? Na sua visão, Eu TR, acho que eu acho que é, a galera mais nova tem um pouco mais de contato comigo, então é, uhum. eles já vivenciam isso. E aí ter você como minha referência e automaticamente referência Uhum. deles vai ser, eu acho que, de grande impacto na mente deles, né? Tá. Deixa eu tentar explicar uma coisa para eles. É. A gente tem os elementos primários do hip hop. Que são esses elementos primários? São os formadores dessa cultura, falando tecnicamente, tá, técnico? Sim, sim, Tecnicamente. sim, sim. A gente tem o DJ, a gente tem o MC, a gente tem o B-Boy, a gente tem o grafite e a gente tem o quinto elemento, em que Bambata diz que ele se arrepende de ter tornado o quinto elemento, seria o conhecimento. Ele diz que deveria ser o primeiro elemento, né? Mas era uma cultura que estava surgindo, cara. Tudo era novo, até para eles. Era uma cultura que estava abrindo caminhos de descobertas. Então eles faziam Sim, tudo por osmose, por osmose. E aí o que acontece? Se a gente for levar isso de forma técnica, esses são os 5 pilares que formam o hip hop. sim, Porém, quando você coloca o quinto elemento em ação, o conhecimento, você cria uma expansão de saberes. E sim, aí, quando a gente começa a falar de saberes, a gente sai do físico propriamente dito e começa a entrar no campo mais abstrato. E aí é quando o hip hop ele deixa de ser esse movimento mais quadradinho, tecnicamente falando, para se tornar um movimento amplo de expansão. E aí eu começo a dizer que aí é quando ele começa a ser hip hop de verdade. Por que eu estou falando isso? Para entender melhor. Ele deixa de ser simplesmente a dança, a música, a arte plástica, para se tornar algo muito mais transcendental, que é filosófico. é igual pegando essa parte, para não estar atrapalhando, mas eu acho que é importante falar, Não, é uma... a galera às vezes, até nas minhas falas mesmo, eu repito muito isso para a galera mais nova, o fato de você estar fazendo algum dos elementos não quer dizer que você seja hip hop. Às vezes, muitas das vezes, você não pratica, ou então não tem um dos elementos ativo ali, você é mais hip hop é aquele cara que tem um elemento ativo na sua vida. Porque o hip hop, ele, ele tem um conceito muito maior do que a prática, né? E aí Vou quando... chegar nisso agora. Então vai, então vai, Não, então vai. ótimo, maravilhoso. Vou chegar nisso agora. Certa vez eu perguntei para o Bambata o seguinte: por que você pegou todos esses elementos e você trouxe eles para dentro da escola onde você estudava? Porque o hip hop, ele nasce dentro de uma escola secundária, uma escola Sim, pública, sim, aonde o Bambata estudava. sim, Porque foi ali a primeira sede da Universal Zulu Nation, na escola de lá Stevenson. Ela foi
Ela foi encerrada agora, ela fechou agora, acho que foi em 92. Eu tenho que ver qual foi o ano, mas ela foi encerrada, acho que nos anos 90. Mas ela existiu até então, desde os anos 70 até os anos 90. Ele falou para mim, cara, Terry, a única coisa que nós tínhamos no gueto naquela época, em termos de cultura, em termos de positivo, era o DJ, o MC, o dançarino, que era o b-boy, a b-girl, e o grafite. Era o que a gente tinha. Se tivessem mais coisas acontecendo ali naquele contexto geral, certamente seriam também elementos de Sim. construção do hip hop. Mas não Sim, tínhamos. real. E aí eu falei, tá, legal, mas por que você levou para dentro da escola e ele resolveu fazer isso dentro da escola? Eu provocando mesmo para poder absorver também o conhecimento dele. Aí ele falou, fiz isso para que as culturas que foram criadas nas ruas, elas não se perdessem. Elas não se perdessem, porque nesse período ainda existia muitas guerras de gangue. Mesmo com o Tratado de Paz de 1971, lá da Avenida Ru, ainda existia muita incoerência. E também da parte policial, da parte do governo. Os problemas. Eles ainda estavam vivendo ainda aquela efervescência de guerra do Te Vietnã, por exemplo. cortando, mestre, até uma curiosidade, que assim, Mas só para fechar não, o dentro disso entendimento, senão a mesmo. galera vai acabar. Dentro Então tá, disso tá bom. mesmo. É, Uhum, só para puxar. A galera dessa época, né, para o fato de ser numa escola, tinha essa uhum. aptidão de fome de conhecimento, eles estudavam, ou era basicamente ociosos, né? E aí o hip hop vem para agregar isso também. Que é dentro disso que você está falando, né? Uhum. Tá, vamos lá. E aí, deixa então concluir que você vai entender isso. Tá. Essa parte que eu pergunto para ele, mas por que você botou dentro da escola? Aí ele falou, fiz isso porque as culturas que foram criadas nas ruas, elas tinham que andar de mãos dadas com a educação. Porque o hip hop, ele Maneiro. não precisa apenas de DJs, MCs, b-boys, b-girls, grafiteiros. Ele precisa de médicos, professores, advogados, ele precisa estar em todos os setores da sociedade. Eita, barulho, galera. É isso aí. E aí exatamente, é onde eu queria chegar. Então, o que acontece? É, ele faz isso, ele faz isso justamente por uma questão de preservação de identidade de uma geração que não tinha perspectivas. Não nasce só porque o cara dança bem, porque o cara pinta bem, porque o cara rima bem, porque o cara risca bem nos toca. É muito mais do que isso, é uma questão de sobrevivência. Se a gente não entende, se a gente só quer olhar para dentro da cultura pelo conceito puramente artístico e técnico, a gente deixa de conhecer o mundo em volta e por que eles estavam fazendo aquilo. Isso aí. Que era uma coisa muito mais ampla. A gente vai entrar na história política do país, aí não, o hip hop não é política. Como não? É ativismo cultural. E quando você fala a palavra ativismo, você está trazendo a política dentro da bagagem. É porque as pessoas às vezes têm um lindo engano de achar que política é só aquilo de partido político. É só aquela área, aquela ala partidária, mas política é uma coisa que acompanha a gente desde a hora que a gente nasce, mano. É isso aí. Até para Ai, você ai. enterrar teu ente querido é uma questão de política, cara. É Tudo é política. verdade. É É o conceito de verdade. uma organização social. E o hip hop, ele é uma organização social. Organizou-se uma sociedade dentro de uma cultura chamada Movimento Cultural Hip Hop. É uma organização de sociedade. Por que não? E aí você Sim. se fechar num ovo e você dizer que você não dialoga política, mano, você é do hip hop mesmo? Você tem que rever seu conceito. Máximo Entendeu a respeito. parada? Escuta isso, galera. Mas aí você fala das recreações. Cara, da questão da assimilação, se era interessante estudar ou não. Cara, eu não tenho como te dizer isso com precisão. Primeiro, porque eu não fui um jovem do Bronx e eu me esforço Sim, muito ainda sim. para aprender muita coisa. O cara, tem dois tipos de camarada que eu não aceito. O cara que diz para mim que leu a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, entendeu? E o cara que diz que já sabe tudo de hip hop. O É cara que isso sabe, aí. eu sei tudo de hip Eu hop. falei isso Você não na sabe live tudo. de segunda-feira. Eu falei isso. Falei assim, É, a galera que sabe tudo não vem dialogar comigo, porque eu não não, sei nada, não irmão. dá. Eu sou um eterno aprendiz.
Eu tô aprendendo coisas, cara. É Há isso pouco tempo aí, eu aprendi cara. umas coisas sobre. Aprendi umas curiosidades com o Vasco Ruveral. Não sei se a galera que é b-boy, que é dançarino, conhece esse cara. Esse cara, para mim, ele é o pioneiro do Sea Walk no Brasil. O cara faz um trabalho extraordinário em Londrina. Ele me explicou coisas de Sea Walk que eu não sabia. Ele é brabo, Deixei cara. de ser o TR, deixei de ser o mestrão, o TR. Eu sou tem gente que me chama de várias qualidades, vários nomes, vários predicados. Deixei de ser o TR porque eu não sabia. Às vezes um detalhe importante para a gente poder repassar para as pessoas. Acho que não, cara. Não aprendi, não aprendo com a minha filha, que tem 14 anos, falei que desde quando ela nasceu. Então, assim, não é vergonha você não saber. Vergonha é você não repassar com respeito para aquele que ainda não sabe. É isso aí. Isso é vergonhoso, isso é vergonhoso. Então, assim, pouca gente sabe também, técnico, que o hip hop ele foi difundido nos recreios da escola. Tinha criança que estudava no Bronx, tinha criança que saía do Bronx e ia para o Harlem, tinha criança que vinha do Harlem e estudava no Bronx, que estudava no Brooklyn. Eles não estudavam só ali naquele bairro. Então, o hip hop ele foi difundido em vários lugares. Na hora da recreação, as coisas aconteciam. Na hora da recreação, um apresentava para o outro o que era interessante. E aí, essa cultura, nos primeiros momentos de vida dela, na primeira década, ela foi difundida até ela sair do gueto, se tornar mercado, se tornar pública, se tornar uma coisa para o mundo. Ela foi difundida ali entre os guetos vizinhos, nos recreios escolares. Então, assim, Olha o isso Nat também fez Dread com aí. que. Ai, ô, paz e respeito, Zulu. Zulu Nat Dread, capítulo Rua, lá do Espírito Santo. O que acontece? Isso fez com que isso se tornasse uma alternativa de recreação, isso estimulasse também a educação, porque a própria Zulu Nation, que era na época a estrutura base, você não precisava ser Zulu para ter a Zulu Nation como referência, era a estrutura base. A própria Universal Zulu Nation, ela preconizava isso, ela defendia essa questão da integração do jovem do gueto no seio escolar, por causa dessas razões que eu já tinha citado para você. E você não precisa só ter os praticantes dos elementos para se tornarem membros ativos do hip hop. Entendeu? O hip hop tem que ter professor, tem que ter médico, tem que ter advogado, enfim, ele tem que permear por todos os setores da Escutem isso, sociedade. galera. Escutem isso, tá? Galera, queria pegar o gancho aí com vocês. Quem tiver uma pergunta, deixem aí, tá? Só falar. E aí que eu vou, enquanto eu vou participando para dentro da pauta, mas tem algumas perguntas que a gente precisa falar, deixar registrado, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode falar aí à vontade, que a gente vai tentar responder, né? E aí, assim, a gente continuando a falar de hip hop, né? Uhum. A gente fala isso a nível Brasil, a nível Rio especificamente, né? Como é que se configura isso aqui dentro? Como é que chega isso aqui dentro? E aí, de onde que vem? Aí, pô, como é que surge o nome de Dom Filó, de Oh, Gerson Combo, de Carlos da Fé, de Zezinho? Esses caras, como é que eles surgem? Porque eles são mestres. Muita gente não sabe disso. Reverenciar esses uhum. nomes, né? E assim, alguns anos atrás, eu me fazia essa pergunta também, né? Aí, tendo contato com a galera, entender o cenário, porque também eu tenho um processo de entendimento anos depois de militância, né? Não foi de ato. Né? A gente entende daquele elemento e aí a gente vai se amadurecendo e entendendo o processo, e aí a gente fala, caraca, aí que tá. E aí acho que é importante, né? Tá falando do movimento hip hop no Brasil, no Rio especificamente, né? Mas entender por que esses nomes, por que a gente, né, reverencia tanto o Zezinho, tanto aí Carlos da Fé, pô, né, e uma galera que vem junto dentro desse processo, né? Sim. Por que isso acontece? Porque da mesma forma que os nossos antecessores, né, os nossos ancestrais nessa história cultural, né, é, absorveram conhecimentos e musicalidade, essa coisa toda, no passado dos Estados Unidos, através do movimento dos direitos civis, porque pouca gente sabe que a soul funk, né, essa fusão criada pelo James Brown, ela era a trilha sonora do movimento dos direitos civis americanos. Olha a gente entrando de novo em política.
Olha a gente de novo entrando em Olha aí, pô, galera. sociologia. Escuta Olha a isso. gente entrando de novo, entendeu? A gente entrando de novo na história da coisa e você não pode virar as costas para isso, Não entendeu? dá, Então, irmão. da mesma forma que esse movimento influenciou uma geração que veio anteriormente à minha, que é a geração do Zezinho, o hip hop se tornou, ao mesmo tempo que o hip hop lá fora se torna filho desse movimento, aqui no Brasil nós tornamos filhos do movimento soul, que originou o movimento Black Rio. É isso aí. Não confunda o movimento soul com o movimento Black Rio, são coisas diferentes. O Zezinho explica isso bem, peço muito que Vou você fazer uma entreviste o live com o Zezinho em Mestre qualquer momento Zezinho. sobre isso. Pô, máximo respeito, máximo respeito. Então a gente acaba absorvendo, a gente é um movimento pós-movimento soul. Você está entendendo? A gente entra no Brasil, oficialmente, em 1982, no Rio de Janeiro, tá? 1982, no Rio de Janeiro. Não tínhamos ainda o advento das redes sociais que tratam isso de forma simultânea, ou seja, você lança um negócio há poucas horas lá no Japão, aqui eu já estou sabendo o que está acontecendo, é só você botar na rede. É isso Na aí. época não tinha. Tu pegava o vinil, abria na coxa da perna, né? O vinil vinha lacrado, abria o vinil, você não sabia nem qual é a faixa de música que você ia tocar. Só que o Marcão, cara, o da Cashbox, o finado Marcão, que Deus o tenha, ele teve o privilégio de abrir um vinil do Africa Bombastic Sonic Force chamado, olha, galera, eu fico até emocionado, fico até arrepiado. Planet Rock. Planet Rock, em 1982, no ano de lançamento de Planet Rock. Ali começam os primeiros passos do que viria a ser o movimento cultural hip hop no Brasil, e começa no Rio de Janeiro. Por quê? Nós éramos contemplados de tudo que está acontecendo aqui. A gente não pode esquecer que o Rio de Janeiro ele tem uma influência histórica do Brasil Império, que depois virou capital, e até ir para Brasília, a capital do Brasil era no Rio. Então a Os gente teve estados esse vinham privilégio. aqui, né? Os estados vinham aqui para depois Tudo difundir. era aqui. É. A capoeira nasce no Nordeste, nasce na Bahia, mas vem para cá. O samba nasce na Bahia, mas se caracteriza aqui depois. O próprio candomblé vem da Bahia para cá e aqui se estabelece. Por quê? Aqui era que tinha maior oferta de emprego, de reestruturação para um país. Você não quer estar perto da capital? Não quer estar perto. Antes era o Império, depois que entrou a República, era aqui. Até que construíram Brasília e o pessoal foi para lá. Aí a gente tem que estudar. Estou falando de política de novo. Estou falando Tem de como história do fugir. Brasil de novo. Não tem como Não dá fugir, para fugir galera. a Não regra. dá. É porque eu falo isso que tem um monte de gente que diz assim, pô, Terry, hip hop é cultura, não tem nada a ver com política. Eu falei, meu pai do céu, cara. E gente da minha geração, tá? Gente da minha época. Gente da minha época. Não é jovem só, não. É gente da minha época. Entendeu? Então, se a galera quiser fazer hip hop de verdade, vai ter que se libertar de muitos tabus e preconceitos e coisas de dogmas e coisas que fazem, criam peso no balão para o teu balão não subir, cara. E a importância do. Tira o peso do balão para você poder crescer nesse movimento. Eu acho que destravar, né, o cérebro para um caminho mais amplo, eu acho que é o caminho inicial para você entender o que é hip hop, né? Onde você fala, pô, me destravei. Sou aberto a ouvir e também a falar é o princípio básico do hip hop, né? Você consome e entrega também, né? Você reformula aquele conteúdo que você pega e entrega isso de maneira mais ampla. E é justamente esses quebra-cabeças que a gente fala, pô, isso é hip hop, porque uma interpretação, né? Isso aí, anos depois de militância já, não com essa cabeça hoje, né? Eu entendo que eu sempre pratiquei, né? Desde 98 eu venho com essa prática, né? Mas eu só fui entender de hip hop em 2010, né? E quando em 2005 eu já tive contato, que foi, pô, meus mestres na época foi Dudu de Morro Agudo, foi P,10, né? Foi aí, acorda hip hop. Esse aqui é o enraizado. Estou falando do Dudu. Enraizado. O acorda é esse aqui, o acorda é esse aqui, ó. O filhão agora é esse aqui. Agora deu pra ver. Galera que não leu esse livro, leia, galera. É uma trilogia sinistrona, irmão.
E aí, assim, quando eu pego a bagagem desses caras, né, que eu me aproximo, e aí, assim, pô, de maneira bem tranquila, eu só era observador na época de tudo que estava Sim, sim. acontecendo, né? Eu fiquei muitos anos observando eles e muito tempo Uhum. só assim, cara, isso aí, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não entendo nada. E aí é onde aprende o verdadeiro sentido do que é hip hop, né? Realmente o Uhum. conteúdo. E Uhum. hoje isso está bem claro. E aí eu falo assim, me sinto responsável de estar trazendo isso ativo e não restringindo Uhum. nada que acontece na prática, né? Uhum. Mas realmente botando essa pitada de hip hop para se configurar hip hop. Porque você está na Uhum. rua fazendo uma roda cultural, ou está dentro de numa cypher, ou então está fazendo alguma produção, significa que Uhum. você está vendendo algo para outras pessoas. E é uma responsabilidade muito maior do que fazer o ato, né? E quando você vê jovens fazendo isso, e aí você olha que bandeira eles estão levantando, qual é a bandeira que eles Sim. estão caminhando, o que eles estão falando ali, né? Eles estão falando de drogas, Uhum. eles estão falando de violência, estão falando de apologia, qual é o conteúdo que eles estão apresentando? Se isso realmente ali tem uma referência. Eu cito muito os Racionais, né? Racionais, eles conseguiram se destacar, né, sendo eles mesmos daquele Uhum. formato de surgimento até os dias atuais, mas aquilo dali é 1 em 1 milhão acontece, né? Você tem que se reformatar. Os caras, eles conseguiram se manter devido ao período, né, devido à época, e se mantém isso. O Brau é um cara muito crítico, muito politizado. Eu bato muito palma Sim. para ele, porque ele consegue se manter do jeito que ele é, né, desses anos todos, Uhum. mas não é para todos. Não é para Uhum. todos. E aí, assim, você se adapta à situação. Pô, você gangster. Mas o que é ser gangster em 2020? Ser gangster na década de 70 é muito sinistrão, cara. Era uma outra pegada. Em Uhum. 2020, o que seria ser gangster? É ocupar, tá na Uhum. faculdade. Isso para mim é ser gangster. Você Sim. ser um doutor, você tá ocupando posições políticas, você tá ocupando, para mim, posições intelectuais. Isso para mim é ser gangster hoje em dia. Fala assim, pô, o negro tá aqui no poder, né? A gente vê várias referências e talvez Uhum. isso seria o gangster de hoje, né? Pô, eu mando, eu tô aqui, igual hoje o TR tá Sim. lá na Secretaria de Cultura, é o Pô, assessor da cultura urbana, pô, o cara é o mestre. E isso para mim é ser gangster, né? Esse aporte de poder. E seria o gangster de hoje na minha visão. Não sei se é da vida, uhum. não sei se é a visão do moleque das vezes de 13 anos que tá fazendo a roda cultural. Às vezes ser gangster para ele Sim. é realizar aquela roda cultural. Não desmerecendo, Uhum. mas Uhum. dali para lá, quando ele chegar aos 30, né? Será que A essa questão é militância ele dele ali definir isso. é isso, entendeu? Às vezes o meu momento há uns 20 anos atrás, uns 10 anos atrás, era realizar, era estar dançando. Mas hoje não, hoje é estar Uhum. difundindo informação. E esse gangster que a gente fala, a gente não perde essa essência, né? Mas a readequação desses fatores que faz o hip hop avançar, né? Talvez ser vamos dar o exemplo do Cypher Kid. O Cypher Kid, daqui a um tempo, Uhum. será o cenário hip hop, né, de um futuro bem próximo, né? E tu já viu uma formatação de crianças, já vem a família acompanhando, né? E você vê a vivência deles o tempo todo ali da cultura. Eles estão em cypher, eles estão em roda, eles estão no Uhum. meio político, eles estão na família, eles estão estudando, estão se potencializando, estão treinando. Eu falo, cara, essas crianças daqui a um tempo são a máquina, são a revolução e vão ocupar espaços que talvez eu não esteja aqui para ver, né? Não sei, mas que há um tempo atrás eu não pensaria. E aí através É, deles é vai ser outro isso, tipo de hip é hop. isso que a galera precisa ter noção, entendeu? Isso que a galera precisa ter noção. Porque, assim, você está falando de uma coisa que vai ao encontro da sua sustentabilidade, cara. O hip hop, ele consegue influenciar o mercado. E o mercado, quando bem utilizado, ele influencia a tua sustentabilidade nesse movimento. É Quando isso você aí. coloca bem aqui o garoto de 3 anos que está fazendo a roda, né? Qual a perspectiva que ele tem daqui a alguns anos? Será que ele já mensurou mais ou menos onde ele quer chegar em 5 anos? Não, eu acho que assim, será que ele já mensurou o poder que ele tem naquele momento, com os 13 anos mobilizando pessoas para estar ali? Ele não.
Talvez tenha, talvez não. Ele é empreendedor, ele é produtor, ele é empreendedor. É isso Você tá aí. entendendo? Mobilizador. Ele é mobilizador, articulador, né? Ele gera renda, se demora, ele Sim. gera renda se ele vender um boné, se ele vender uma camiseta. Enfim, ele gera renda. Se ele grava uma música. Caiu? Mestre? Eu tô aqui. Ah, tá. Voltou. Caiu aqui. Tá aqui. Papo. Então, assim, eu não sei se caiu de tudo, mas Acho que não. eu estou falando da questão da consciência do empreendedorismo. Você bem citou, hoje eu faço parte de uma instituição que é a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, como um assessor de cultura urbana por essa secretaria. Tá, estou lá. E aí, só para poder entender como é que são as coisas, eu estou ali dialogando cultura urbana o tempo que eu estou ali. É isso aí. E aí, se a cultura urbana ela não chega para dialogar, a gente deixa de ocupar os espaços de poder que precisam ser ocupados. Ah, Terry, mas eu não gosto da política que é implementada, eu não gosto do governo, eu não gosto disso, eu não gosto. Se você continuar não gostando de um monte de coisa, você não é obrigado a gostar, mas você é obrigado a dialogar. Sim. Você precisa dialogar. Senão você não avança nos espaços de poder que você precisa ocupar. Lembra quando o Bambata falou que precisa de professores, médicos, advogados? Então, assim, se você não ocupar as instâncias que você precisa nesses lugares, cara, daqui a pouco vai passar 5 anos, você vai não construir nada no movimento, vou embora. A pior coisa do mundo é alguém frustrado com cultura. Na minha época... construir. Porque ficou bloqueado nessa falta de conhecimento de ocupar esses espaços. Na minha época para cá, a maioria é bem frustrante, né? Porque uma galera parou, porque realmente não conseguiu se desprender dessa, né, dessas cicatrizes, que não são cicatrizes, são mecanismos. E aí, assim, puxando muito bem essa fala, até mesmo porque a gente já está com o tempo estourado para acelerar. Caraca, aí, de novo. De novo. A gente pega a sua militância lá e eu falo, pô, verdadeiro gangster, né? E aí, trazendo uma linguagem bem atualizada para a galera, né? Pô, isso é para mim o gangster atual, porque você está ocupando espaço e aí está sendo um articulador, uma ferramenta onde a cultura urbana, né, igual teve o problema no início do ano sobre o bloqueio da galera do trem, do metrô, né, tem uma Secretaria de Estado onde o cara que entende do movimento não foi procurado, e aí eu deixo registrado isso, porque a gente tem as ferramentas... Peguei todos os meus cartões para ele. A gente tem as ferramentas e a gente não sabe utilizar dela por restrição. Uma galera passou perrengue, uma galera tem passado um perrengue, né? Tendo um mecanismo de voz para isso, porque a Secretaria de Estado tem um representante, tem um entendimento, tem pessoas lá dentro que realmente dialogam através do TR. O TR vende esse processo de seria o nosso porta-voz, nosso endereçamento de políticas públicas, né? Olha só, a galera precisa. O que reflete na vida desse jovem? Ele está ali no trem. Alguns anos atrás, não tinha mecanismo para o break, para os artistas de rua ganhar dinheiro, né? E aí se autossustentar. E aí vem uma plataforma inovadora, né? Onde a galera se reúne e atrás do seu ganho, do seu sustento, usa o mecanismo do meio público para se autossustentar. Isso é muito positivo para o movimento urbano. Isso é muito. Só que aí quando se bloqueia, a galera se conforta, entra na ilegalidade, né? Porque quer bater de frente, quer bater, né, no grito, e no grito não se ganha, se ganha inteligência. Né? No underground. No underground fictício, porque o underground atual, para mim, ele não é isso, ele tem que ser utilizado de mecanismo inteligente e tático, né? E aí, temos o TR lá. Vamos lá, vamos se fortalecer, usar o poder que o TR tem para a gente conseguir nossas políticas públicas, garantir um mecanismo. Isso não aconteceu na época. E aí eu faço a provocação para a galera, né? E aí eu falo assim,
temos nossos mestres ocupando espaço, temos uma geração que nos antecede ocupando esses espaços. E aí, o que, que nós queremos? Eu, jovem de 13 anos, fazendo a roda cultural, né? Às vezes não tenho direcionamento, mas às vezes fico com medo, então, com a minha perspectiva de pergunta, muito primária, né? Pô, não, vou perguntar não, senão tô me rebaixando, eu sou o cara. Tem esse Não. poder de pertencimento naquele momento, mas isso um dia vai acabar. Você vai chegar aos 30. E quando você chegar aos 30, Sim, o que você construiu com isso? Não dá para viver de hip sim. hop? Tem que viver de hip hop. O hip hop tem que ser mecanismo de sobrevivência. Vamos parar com Só, isso. no, Vamos só parar nos de. Estados Unidos, só nos Estados Unidos é uma indústria hoje de 8 bilhões de dólares. É Só isso nos Estados aí. Unidos. É isso aí. Ajudou a botar o Barack Obama no poder. É isso Ah, aí. mas o Barack Obama saiu, agora tá lá o Trump, que, pô, o Trump é isso, o Trump é aquilo, tudo bem, o Trump pode ser o que for. Mas a comunidade hip hop ainda continua dialogando diretamente com a Casa Branca. Porque a gente sabe disso. É isso aí. Mas por que dialoga? Porque o Trump é bonzinho? Não, não é porque o Trump é bonzinho. Porque o hip hop nos Estados Unidos, ele mobiliza uma renda interna, uma receita interna de 8 bilhões de dólares. Vocês sabem o que é isso? O hip hop está em 5 principais universidades nos Estados Unidos. Uma delas é Harvard. O hip Aí, hop cara. hoje forma Aí. profissionais, forma cadeiras, doutores em hip hop. E a gente É, não conseguiu sair do maternal aqui, do maternal. Então, assim, é só para a gente poder entender que conhecimento te leva à sustentabilidade financeira. E a sustentabilidade financeira, ela te leva ao poder. E eu não estou falando de ditadura, estou falando de poder. Você precisa ter poder. Se você souber lidar com dinheiro, se você souber lidar com poder, você vive uma sociedade melhor. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos é um modelo para o mundo no hip hop, não. Tem um monte de problema lá. Os caras lá, o Tupac e o Big, entraram nessa coisa louca de fanismo, custou a vida dos dois. E aí a figura maternal é que volta para poder reunir o hip hop, para poder costurar e suturar isso daí, que foi a senhora Voleta Wallace com a senhora Afeni Shakur. Enfim, a Voleta Wallace, mãe do Big, e a Afeni Shakur, mãe do Tupac. E reuniram o hip hop de novo com o Mestre Bambata, com o Cross One, e aí fizeram com a ONU, em 16 de maio de 2001, o Tratado Universal do Hip Hop, que a gente pode chamar também de Carta Universal do Hip Hop, enfim, colocando mais de 19 itens de diretrizes do movimento hip hop como promotor da paz mundial, porque a coisa desenfreou. E vocês podem, isso está na internet, galera, eu estou falando, mas tá, é só procurar. Declaração Universal de Paz do Hip Hop, você vai achar, entendeu? Então, assim, para a gente poder entender que a gente pode avançar dentro das nossas diretrizes no Brasil, sendo um movimento nacional, mas um movimento consciente, que entende o que está fazendo, que tem que entender que precisa ocupar espaços. O TR é um hoje na secretaria, mas se o hip hop tivesse organizado, nós seríamos no departamento. E não estaríamos só no Estado, estaríamos em todas as instâncias governamentais. Que é importante, porque a gente vai estar construindo um mundo melhor, uma sociedade melhor, em que a cultura hip hop entre pela porta da frente e seja respeitada. Porque é um movimento de trabalhadores culturais. Não é um movimento de gente maluca. Mas você só máximo vai entender que respeito. você não é gente maluca quando você conhece o que você faz. Por isso, Sim. quinto elemento, conhecimento, que é constante, cara. Não é você ler de Gênesis e Apocalipse e dizer que você conhece a Bíblia. Uma coisa é você ler, outra coisa é você estudar. É E isso quando a aí. gente estuda, a gente não pode ter pressa de acabar o nosso estudo. Eu vou É partir isso desse aí. mundo e não vou aprender tudo, porque eu vou estar em constante aprendizado. E é isso que te mantém de pé, né? Eu Eu acho não que é vou isso. acabar, eu não vou acabar o meu dia dizendo assim, eu já sei hip hop. Todo dia eu aprendo um Verdade, pouco. Eu estou cara. aqui aprendendo nesse exato momento com a live, cara. Que experiência é essa? Não dá É isso. cara, eu acho muita prepotência o cara chegar e falar, eu sei hip hop. Cara, tem Tá. conhecimento. Gente, então, a gente tá perto, né? Queria Já, agradecer a já. todos os presentes já, cara. Vai estourar de novo. Pô, E aí eu queria bora, vamos agradecer a lá. todos aí presente. Falar de hip hop, principalmente com o Mestre TR, 2 horas não dá. É, Desculpa, cara. mas eu espero que
a contribuição dele, né? Nossa, pela data de ontem, né? E pela data de hoje. Uhum. Obrigado a Edinho Sim. pela inserção, né? Eu acho que é importante ter essa abertura, né? Essa live está chegando ao mundo todo, né? Através da ONU. E isso é importante, né? Ter a nossa nacionalidade representada no evento, né, de juventude, onde o movimento em si é constituído pela juventude, né, assim falado no outro vídeo que vocês podem ver aí no Instagram. Sigam o mestre aí, o mestre R, né, busquem, falem com ele é super acessível, ele fala, ele conversa, ele troca ideia. Vá lá no Instagram dele, perguntem, se ficou alguma dúvida, perguntem, falem, busquem informação, que foi assim que eu me construí, né? Errem, mas errem tentando acertar, né? Todo mundo é apto a errar, mas tentem acertar, né? Tentem passar o melhor, tentem ver a responsabilidade. TR ele dá uma moção anual para a galera militante do hip hop, é um reconhecimento e uma responsabilidade a cada um, né? Quem realmente ganhou ela teve a oportunidade de receber essa moção dada por ele há vários anos, né? Não é apenas uma homenagem, é uma responsabilidade que você leva. Eu me sinto muito maior, mais responsável ainda quando eu fui graduado a pertencer a Zulu Nation, e aí eu erro muito, mas eu tento acertar o dia todo, o tempo todo. Eu tento falar Quem assim, não erra, cara? Quem não erra? entendeu? E aí eu A gente pego. só não pode se deleitar com o nosso erro, É isso né? aí. Se deleitar E, com o erro. Mas se você não se deleita com o seu erro, cara, você. e- O Criador de todas as coisas é que perdoa é mais isso do que a aí. humanidade. E aí eu pego tudo isso e entrego a vocês, eu entrego essa máquina de conhecimento a vocês. Vai ficar aí gravado. Deixo aqui meu máximo respeito a cada um, mestre, meu máximo respeito, paz e respeito. Deixa seus Mais respeito agradecimentos às suas e familiares. suas palavras finais. E muito obrigado mesmo pela oportunidade. Mais uma vez eu saio daqui rico Tá? em conhecimento, com a mente fritando. Obrigado, gente. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Então dá para falar rapidinho. Dá para falar rapidinho. Eu vou lembrar uma época em que eu estive em Jacareí, em 2013, que é uma cidade de São Paulo que faz divisa com o Rio de Janeiro. E lá na cidade, o Zulu Betinho, faz respeito ao Zulu Betinho, ele é o presidente, ele era até então o presidente da escola de samba da cidade, sacou? E ele levou o Bambata lá, e eu fui, foi uma das poucas vezes que eu estive fora do Rio para ver o Bambata falar para um monte de gente. Ele estava falando de um ginásio lá, e teve um jovem que me impressionou muito, porque ele tinha 14 anos na época, e ele falou assim para o Bambata: o que eu poderia fazer para me tornar uma referência nessa cidade, na minha cidade? O Bambata perguntou para ele assim: você tem pai, tem mãe? Quem é que está dentro da sua importância de criação? Aí ele falou assim: não, eu moro com meu pai e com a minha mãe. Aí ele: pô, legal. Você, quando se levantou hoje da cama, você se preocupou em pedir a benção aos seus pais? E o garoto falou assim: não, pô, não, não tenho esse hábito, não. Ah, mas por que você não tem esse hábito? Ah, porque eu já tenho 14 anos, já sou um adolescente e tal. E eu acho que isso aí é uma coisa para criança, para bebê e tal. E aí o Bambata simplesmente perguntou para ele assim: como é que você quer mudar a sua cidade se você ainda não conseguiu mudar a sua casa? Hip Eita. hop, hip hop, ele começa onde você menos espera, dentro da sua casa. Quando você tem consciência da existência de um criador do universo, independente de religião, e que esse criador, ele criou você e a sua família também. E que ele colocou a sua família diante de você, independente se é pai, mãe, às vezes as estruturas familiares são estruturas que a gente nem imagina direito, mas que ele colocou ali para que você pudesse ser gerado, para que você pudesse ter um convívio. Quando você aprende que existe uma força suprema que está sobre você, e que essa força suprema criou todos vocês, a todos nós, e que essa criação de família é uma estrutura importantíssima na sua vida, você está pronto para fazer hip hop. Porque quando você abrir a porta e for lá para fora, você vai chegar nesse mundo desigual, diferente, e você vai ajudar a melhorar esse mundo.
porque você não pode ser consumido por ele. Toda vez que você entender que você está saindo fora desse eixo familiar, de disciplina, de valores, lembre-se de que o hip hop ele não pactua com as coisas erradas. Bambata, quando instituiu a Zulu Nation, que depois nasceu o hip hop, ele fez isso para acabar com dois grandes problemas no Bronx. Um era o crime das gangues. Ele descriminalizou as gangues, desconstruiu a ideia de crime das gangues. E o outro foi erradicar as drogas, que era o produto que era vendido por eles. Essas coisas são virtudes, são dons, são valores que a gente tem que colocar em prática. Então eu espero que a minha palavra tenha significado alguma coisa na vida de vocês, que Deus abençoe a todos. E eu espero que depois que a gente passar essas 24 horas, né, quando concluir essas 24 horas do dia de hoje, que amanhã seja um novo dia na sua vida e que você faça um hip hop que possa significar não somente para você, mas para o seu próximo. Peço a bênção aos seus pais sempre. Máximo respeito. Obrigado a todos. Obrigado, Dindi. Obrigado, PR. Meu mestre eterno. Paz e respeito. Galera, obrigado. Vai ficar salvo aí. E vamos que vamos. Paz e respeito, mestrão. Gratidão. 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 Gratidão.